Fala pessoal, tudo certo? Voltando aqui ao nosso debate sobre o informativo 973 do STF. Por problemas técnicos, vou passar a palavra para meu amigo Hélio para conduzir os trabalhos. Hélio, é contigo. A gente, continuando aqui de onde paramos, o julgado aqui sobre competências federativas, né? Daí do último informativo. Na verdade, esse não foi o último, né? 973 do STF. Alguém poderia ler aí? Doji, Competência federativa. Além da União, os estados, o Distrito Federal e os municípios também podem adotar medidas de combate ao coronavírus, considerando que a proteção da saúde é de competência concorrente. O presidente pode definir atividades essenciais, mas preservando a autonomia dos entes. A Lei número 13.979 de 2020 prevê medidas que poderão ser adotadas pelo Brasil para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. A MP 926, que alterou o caput e o inciso 6 do artigo 3 da Lei 13.979 e acrescentou os parágrafos 8º a 11º ao artigo 3º da Lei 13.979, foi ajuizado uma ADI contra a SMP. O STF, ao apreciar a medida cautelar, decidiu confirmar a medida cauteladora concedida monocraticamente pelo relator para tornar explícita no campo pedagógico e na dicção do Supremo a competência concorrente. Em outras palavras, as providências adotadas pelo governo federal não afastam atos a serem praticados por Estado, Distrito Federal e município, considerada a competência concorrente na forma do artigo 23, inciso 2 da Lei Maior. E o outro ponto da medida cautelar foi dar interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 9º do artigo 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que o Presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. No entanto, esse decreto deverá preservar a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso 1º do artigo 198 da Constituição. Foi aí, obrigado. Alô, Hélio Júnior? Estou ouvindo? opa, estou ouvindo agora. Aí, como eu tinha acabado de ler, né, essa foi a questão do julgado, né? O julgado traz algumas alterações que foram feitas na Lei 13.979, que definiu medidas contra o combate ao coronavírus, por uma medida provisória feita pelo presidente, e aí havia uma discussão, né, como todos nós estamos acompanhando, entre quem seria a autoridade responsável para definir quais seriam as medidas de contenção ao coronavírus, né? E aí, diante do descompasso entre os municípios, entre os estados, os municípios e a federação, né, e houve uma certa celeuma jurídica que causou um desconforto e acabou parando no STF, né, e para saber se o presidente poderia interferir na política de combate ao coronavírus definida pelos estados e municípios. O STF acabou decidindo pela autonomia dos entes federados, né? E como a gente sabe, não existe uma hierarquia, né? Existe, na verdade, uma forma de se organizar, né? Então, na própria Constituição já estabelece que o direito de saúde é uma competência concorrente de Estado, municípios e União. Então, em face disso, vale a regra do artigo 18 ou artigo 22, eu não lembro agora, vou consultar, em que a União cabe editar normas gerais e aos estados e municípios normas. Até vi uma discussão sobre as eventuais inconstitucionalidades, né, dessas leis municipais, leis estaduais, em face à Constituição Federal. Só que aí não existe inconstitucionalidade, o que se vê é a questão da adequação em razão do interesse, né? Se for algo de relevância mais municipal, a lei municipal ali teria uma preponderância,
né? Se for algo de interesse mais regional, seria a eventual legislação estadual sobre a matéria. Né? E aí, dentro disso, seria dividido as competências e afastaria a eventual discussão de inconstitucionalidade. Então, algum comentário extra aí, minha gente, sobre o julgado? É porque falhou aqui para mim algumas vezes, não pude acompanhar bem. Mas esse julgado foi muito importante para dar segurança jurídica, né, entre as medidas, os atos normativos pedidos pelo Poder Executivo, tanto por meio principalmente por meio de decretos, né, decretos municipais, estaduais e, no caso aqui, a medida provisória no âmbito federal. E acho que foi muito pertinente essa constitucionalidade, esse posicionamento do STF para declarar a constitucionalidade e a competência concorrente. Né? Acho que basicamente foi isso. E só citar aqui 2 artigos, vou ler aqui na Constituição, que é o artigo 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Né? Ele vai ser conjugado com o artigo 24. Compete à União, Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aí os parágrafos 1º a 4º vão definir. Primeiro, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. Né? E 4º, a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual apenas no que for contrário. Né? E, engraçado, houve esses parágrafos foram todos disciplinados pela lei de 2019, né? A lei 13.874, que é a famosa MP da Liberdade Econômica. Boa. E esse julgado, diga-se de passagem, tem sido muito utilizado pelas cortes estaduais para declarar a constitucionalidade dos decretos estaduais, que estabeleceram algumas medidas restritivas, né, nesse contexto que a gente está vivenciando de pandemia. Então, volto a dizer, foi muito importante o STF ter se posicionado para poder dar uma segurança jurídica, que cada estado entenda de uma maneira e a gente fique naquele caos. Perfeito. Mais alguma consideração, colegas? Não, acredito que já pode passar. Então, vamos para a próxima aqui, sobre também competências legislativas. É constitucional na lei estadual que autoriza a comercialização de bebidas alcoólicas nas arenas esportivas e nos estádios. É constitucional a lei estadual que autoriza a comercialização de bebidas alcoólicas nas arenas esportivas e nos estádios. Trata-se de legislação sobre consumo, matéria de competência concorrente, artigo 24, inciso 5 da Constituição. O artigo 13A, inciso 2 da Lei 10.671, de 2003, do Estatuto do Torcedor, indica como condição de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo, entre outras, não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos violentos.
Não há, contudo, uma vedação geral e absoluta por parte do Estatuto do Torcedor, de modo que o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente complementar, observadas as especificidades locais, pode regulamentar a matéria, autorizando, por exemplo, a venda de cerveja e chopp, bebidas de baixo teor alcoólico, nos estádios. Vale lembrar que isso já é autorizado nos grandes eventos mundiais de futebol e outros esportes, inclusive na Copa do Mundo, organizado pela FIFA, e nas Olimpíadas. Mais um julgado aqui, né, falando sobre a questão da competência concorrente em matéria legislativa. Nesse caso aqui, ampliando, né, a possibilidade da edição de norma para vender bebidas dentro do estado de futebol, em consonância com o costume mundial. Rapaz, eu só vou sublinhar aqui uma parte desse julgado que foi bem forçada, entendeu? Mas foi interessante. Foi uma saída aqui encontrada pela STF. É que o seguinte, no Estatuto do Torcedor, no artigo 13A, inciso 2, havia uma proibição expressa de beber, Ingressar, né? O porte. ingressar. Deixa eu só pegar o artigo aqui. São condições de permanência, o artigo 13A, né? Condições de acesso e permanência do torcedor e do recinto esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em lei. Aí, inciso 2, não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência. E aí, o STF disse assim, se olha, no artigo 13A, inciso 2, não foi especificado quais seriam as bebidas proibidas. Portanto, depois da palavra bebidas, o legislador não incluiu o qualificativo de bebidas alcoólicas. Que, por exemplo, a água é uma bebida e não é proibida. Então, se eu explicito que bebidas alcoólicas agora são permitidas, elas não sofrem o crivo do artigo 13A, né? A barreira. Elas ultrapassam essa barreira, porque elas não são simplesmente bebidas, elas são bebidas alcoólicas. E aí, gente, a gente vê assim um entendimento meio que forçado, mas a finalidade do julgamento ela é de fato importante porque ela adequa as normas internas do Brasil às regras já existentes em outras partes do mundo, né? E que já se verificou cientificamente por pesquisas, né, que não há uma influência direta. Até inclusive o julgado ele foi infeliz nessa parte aqui, mas ele citou, de fato, que o impedimento de ingresso de venda de bebidas alcoólicas apenas gerava prejuízo aos estados, porque as pessoas continuavam indo alcoolizadas, porque bebiam antes do evento e chegavam já lá bêbadas, né? De fato, e nesse sentido a gente vê que realmente essa previsão de ausência de venda de bebida alcoólica nos estados realmente ela não faz muito sentido, porque elas não impedem pessoas alcoolizadas de entrar. Então, os danos que, porventura, sejam apontados como causadores por causa da bebida alcoólica, eles vão se manifestar da mesma forma. Eles só não vão gerar lucros. Não gerariam, né? Mas agora podem gerar. Acho que a decisão foi acertada, mas talvez o caminho não fosse bem esse que o STF adotou, né? Para legitimar, né, a atividade. Talvez o fundamento carecesse de mais conexões, né? Rapaz, assim, eu respeito a decisão do Supremo, compreendo a sua decisão, seu posicionamento, mas eu acho que não foi feliz, não, o julgado declarar essa constitucionalidade, até porque um exemplo é a própria lei seca, né? No caso, tolerância zero álcool para você dirigir alcoolizado. Veja que mesmo quando a lei foi editada, existia um pequeno percentual autorizando você, acho que era 10 decilitros por, né, sangue de álcool. E o que, mesmo assim, as pessoas não respeitavam. Então, assim, e acho
tem que ver a cultura de cada país. Tudo bem que é uma tendência mundial, mas tem torcedores, infelizmente, que não conseguem se controlar e acaba gerando um risco para a sociedade, ter algum eventual episódio, né, de violência para poder ser incriminado ou ser revisto esse posicionamento. Lembrando que essa decisão foi no âmbito de uma declaração de constitucionalidade de uma lei estadual. O STF não está dizendo que só está liberada a bebida. Não, está dizendo que a lei do Paraná permitiu a bebida alcoólica e aí ele disse, não, é constitucional. Mas, a meu ver, essa questão não ter incluído a expressão alcoólicas para afastar a constitucionalidade, não achei que foi um fundamento forte. Né? Só relembrando de um caso, não sei se estava alcoolizado ou não, aqui em Pernambuco, no estado do Arruda, derrubaram uma privada, meu amigo, que matou uma pessoa lá do estádio. Então, assim, talvez não sei se realmente seria a melhor posição. Só lembrando que isso aqui é uma posição pessoal que a gente está discutindo no julgado. Né? Julgado permitindo a constitucionalidade da lei estadual. Eu não gostei da construção do STF, mas assim, eu acho que a legislação, ela tem que, de fato, ela tem que traduzir o que a sociedade já legitima. E, nesse sentido, esse comportamento de acompanhar bebidas tomando álcool, beber antes da partida, assim, já é algo que é legitimado pela sociedade, já é o que acontece, independentemente da proibição de se beber dentro do estado. Eu acho que é meio, tipo, seria com, você pode beber fora do bar, mas no bar não pode beber. Entendeu? Mas veja, aí nesse caso, Dog, eu acho um pouco diferente, porque se você já tem como fazer um controle prévio, né? Tipo, se o camarada já tiver um nível alcoolizado já bastante avançado, ele já pode barrar já pode barrar da própria entrada, né? Não esperar que ele. Eu sei, mas o fundamento em que ele vai fazer, ele vai barrar. Não, potencial risco, né, para outros, né? Porque quando a pessoa está muito alcoolizada e de repente até para você, imagine uma situação de voo, se o camarada, ele não pode voar porque bebeu, pode, se ele for piloto, né? Mas se ele tiver um nível já muito agressivo, de estado agressivo, então você tem como dizer, você não vai entrar no avião. Teria algum fundamento para você proibir? Isso, entendeu? mas isso é uma regra de urbanidade, entendeu? Mas aí uma proibição expressa por esse sentido geraria assim, faria subir a fumaça, né, da ofensa ali à liberdade do indivíduo, entendeu? No meu ponto de vista, eu concordo com o seu posicionamento, entendeu? Assim, eu só observo isso, que uma proibição nesse sentido, ela seria, tipo, ultrapassaria os limites do poder judiciário. Agora, outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês foi o que é que vocês acham disso do STF lembrar que outros eventos mundiais produzidos pela FIFA e pelas Olimpíadas já autorizam bebidas alcoólicas. Quer dizer, ela está tentando equiparar a FIFA aí a uma entidade internacional tipo a ONU, tipo a OEA, ou é só impressão minha? Porque a FIFA tem um grau de respeito assim, entre a sociedade mundial, né? Mas não seria uma entidade privada? Não, a entidade privada já prevê isso aí, então a gente pode prever porque a entidade privada manda mais. Sim, concordo. Eu achei que foi uma análise. Isso, pode falar. Eu achei que foi uma análise com um costume meio feliz aí. Feliz? Infeliz. Até porque essa questão de bebida alcoólica, né,
também tangencia a questão cultural, né? E aí você, de repente, buscar algo que tem um nome internacional para referendar um costume local, né? Embora a gente saiba aí de normas de direito internacional, mas só que aqui, ao meu ver, ele não invocou uma norma, né? Ele invocou um costume praticado por uma entidade que tem uma projeção internacional, né? Mas não vinculada a nenhum ente estatal, vamos assim dizer. Aí, considerando que o direito parte, né, assim, eu acho que ele pegou a interpretação antiga da antiga lei de introdução ao direito brasileiro. Agora, deixa eu só perguntar para vocês uma coisa. E o que é que vocês poderiam falar assim, para quem está ouvindo a gente aí sobre a questão do afastamento da inconstitucionalidade material? Como o STF fez para afastar? Né? O que é que vocês consideram de acrescentar, fazer esse trocadilho? Não, na lei não diz bebida alcoólica, diz só bebidas. Vocês acham que apresenta algum perigo? Como eu falei, acho que assim, não foi um fundamento forte, né? Não, porque não tinha expressão alcoólica. É como você está falando, por isso, água. Né? Do ponto de vista... Pode falar. Acho que do ponto de vista só da discussão aí de competência concorrente, tudo e tal, como é uma norma de competência concorrente entre os entes da federação, né? E no primeiro momento não se vislumbrou colidência, né? Eventual colidência ou conflito de interesse entre as duas normas. Acredito que por isso foi que levou-se mais aí para a questão da constitucionalidade, né? E aí o demais foi só pilares para tentar confirmar o raciocínio jurídico. Mas, ao mesmo tempo, chega a ser perigoso, né? Porque tipo, essas extensões legislativas acabam causando não só insegurança, mas como um verdadeiro temor mesmo à vida nacional, né? De que amanhã pode-se querer legitimar qualquer coisa com um fundamento esdrúxulo como esse, né? Exatamente. Eu só fazendo um parênteses, essa semana vi um cara dando um parecer jurídico, e lá no parecer ele diz o seguinte: eu fiz uma consulta no grupo de WhatsApp, abre aspas, WhatsApp, em WhatsApp, e isso não tinha nos outros estados. Então, indefiro o pedido. Opa, encerrando aqui, né? Vamos voltar já já. Eu digo, rapaz, desde quando o grupo de WhatsApp... Que vai estar encerrando a reunião. Beleza. Aí tu pode continuar, pode ser? Beleza. Tá. Vamos lá.